E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E hoje eu trago umas primeiras impressões sobre o mangá Happiness do Shujo Oshimi. Inclusive eu já gravei outros vídeos do Oshimi que foi sobre Chino Adachi. Eu vou deixar o link aqui no card, beleza? Caso você queira assistir essas minhas primeiras impressões. E também a Konohana, também vai estar aqui no card para você dar uma conferida, beleza? E Happiness foi uma indicação de um dos inscritos aqui do canal, de um brother meu, que foi o Brunão, então muito obrigado por ter indicado. Ele já tinha falado pra eu ler há bastante tempo, só que eu estava enrolando, e aí eu finalmente dei uma chance pra Happiness, e eu tô curtindo, tô gostando. Vale lembrar que são primeiras impressões do primeiro volume do mangá, beleza? Então que parte disso, né, até a gravação desse vídeo aqui eu não sei o que acontece, e eu tô achando legal porque a minha relação com o Oshimi era uma coisa um pouco não muito agradável. Porque como eu comentei, a Chino Adachi e a Konohana são obras que eu posso dizer que são deveras meio psicológicas, meio perturbadoras e que causam aquela estranheza, aquela sensação de mal-estar, alguma coisa assim do gênero, que foi o que aconteceu comigo lendo o Uzumaki, né? Eu acho que do Junji Ito. Então se tu já leu o Uzumaki, tu sabe mais ou menos do que eu tô falando, e principalmente se tu também já leu alguns títulos do Oshimi, esses outros que eu comentei, né? E em relação a Happiness, não tem muito disso, né? Porque é uma coisa um pouco menos brutal, né? No sentido de te causar uma estranheza, de te causar alguma coisa ruim. Tá, mas sem mais delongas, vamos comentar sobre a obra de Happiness, do que se trata esse mangá, do que ele tá falando, beleza? E por que ele é tão menos pesado do que os outros. Na história de Happiness, nós acompanhamos a vida do Makoto Okazaki, que ele é o típico protagonista que tem medo das interações. Ele é um pouco introvertido demais, então ele guarda tudo pra si a fim de evitar conflitos, né? Principalmente conflitos interpessoais, porque os intrapessoais ele tem o tempo todo, né? Que ele fica questionando as coisas. E é interessante a gente ver isso do personagem, porque a tendência é mudar a partir de algum evento que acontece, né? De um determinado evento que acontece ali na história, que eu vou comentar daqui a pouquinho, beleza? Então a gente já vê o Makoto sofrendo na escola, né? Por conta de valentões, de pessoas que são populares, vamos dizer assim, porque ele é visto meio que como um garoto que, poxa, ele não vai falar nada mesmo, ele não vai reclamar, então vamos fazer o que quiser com ele. Então eles mandam ele pegar comida pra galera. Você quer comer? Então ele vai pegar pra gente, vai lá, busca lá pra nós, não sei o que, então ele é um cara muito desdenhado, muito menosprezado, e ele aceita isso numa boa porque ele não quer bater de frente, ele não quer ter um diálogo, ele não quer ter um conflito direto com essas pessoas, então ele acaba simplesmente abaixando a cabeça e aceitando a triste realidade dele. E aí um determinado dia, passa no jornal um noticiário de um cara que foi atacado por algum bicho estranho, alguma coisa desconhecida, e ele veio a óbito. E mais pra frente a gente descobre o que é isso, que esse mesmo evento ele acontece com o Makoto, só que de uma forma um pouco diferente. O Makoto tá na casa dele, tá no quarto, e é um ponto interessante porque eu não sei se é uma coisa do Oshimi, mas em Chino Adachi a gente tem uma característica marcante de uma das personagens, que é a mãe do protagonista, que ela é de certa forma uma mãe meio que narcisista, ou uma mãe super protetora. Eu acho que o termo mais correto aqui seria uma mãe muito protetora, né? Então, ela tá sempre cuidando do filho, sempre não deixando ele fazer nada, ou quando vai fazer, ela tá do lado pra saber como ele vai fazer, o que tá acontecendo. E aqui em Happiness nós temos meio que um retrato disso na mãe do Makoto, porque ela é uma mãe muito preocupada. Claro, a gente não tira a lógica de toda mãe ser preocupada com o filho, mas quando a gente vê que em dois títulos divergentes do Oshimi tem a mesma característica, a gente já vê um possível padrão aí, mas enfim, é só um comentário. E aí ele tá no quarto dele, ele percebe que que tem um DVD, alguma coisa assim do gênero, do amigo dele que ele tinha que entregar. Isso é tarde da noite, ele poderia esperar o outro dia pra entregar esse DVD, ele poderia, mas não, ele pega a bicicleta lá no meio da noite e vai andando, e aí que ele percebe que tem alguém espreitando lá em cima do prédio, tem alguém olhando pra ele, e ele não sabe o que é, e aí que essa coisa misteriosa pula em cima dele, que foi o mesmo ser misterioso que matou aquele cara, e a gente descobre que esse ser misterioso, na verdade, é uma garota vampira. E essa garota vampira, ela ataca o Makoto e morde ele, e diferente do que aconteceu com aquele cara do noticiário, ele teve uma escolha. A garota olhou pro Makoto e falou, ó, você tem uma escolha, você quer morrer como humano,
ou viver como eu, ou seja, como um monstro, né, como um vampiro. E o Makoto naquele momento, né, meio que estarrecido com o que estava acontecendo e meio perdido, aturdido de toda aquela situação, ele acaba obviamente optando pela vida e não sei se pensando nas consequências, mas ele acaba aderindo continuar vivendo como um monstro, como um vampiro. E é a partir disso que nós temos algumas modificações, algumas coisas começam a acontecer na vida dele, que primeiro, ele acorda em uma cama de hospital e ele já sente muita sensibilidade à claridade, né? Ele não pode ficar com uma luz exposta nele porque ele sente muita dor nos olhos e ele sente muita sede, abre parênteses aqui, de sangue. E ele também se sente muito enjoado, ele tem várias náuseas. Então ele se sente muito enjoado por conta dessas coisas, dessas metamorfoses que o corpo dele tá passando. Outro ponto interessante é a questão da personalidade do Makoto, porque em um determinado dia, esses garotos que ficavam enchendo o saco dele, mandando ele fazer as coisas, acabam indo falar com ele, indo zoar ele e tudo mais, e ele revida. Ele dá um soco no moleque. Então é o primeiro momento ali onde tem uma reação direta do Makoto, onde ele realmente está fazendo alguma coisa, e isso implica possivelmente em mais pra frente algumas coisas da característica dele mudar. A essência do Makoto vai mudar? Eu não sei. Mas talvez ele possa deixar de ser aquele garoto introvertido e com medo de falar, com medo de se expressar, e passar a ser uma pessoa onde ela está mais adepta a se expor, né? A opinar sobre as coisas, a dizer o que ele acha e a fazer aquilo que ele quer fazer. Depois de tudo isso, a gente tem um momento ali na história onde o Makoto ele começa a sentir náuseas, onde ele começa a sentir o cheiro, porque o olfato do Makoto começa a melhorar, alguma coisa assim do gênero, então ele começa a sentir o cheiro das pessoas, e aquele cheiro é inebriante, ele quer matar ou ele quer morder, beber o sangue, enfim, e ele corre pra enfermaria, ele precisa de ajuda, e é aí que ele encontra uma personagem, e esse é um ponto legal, porque talvez essa personagem ela tenha algo de especial. Ou não sei, porque quando ele encontra essa personagem, quando ele bate de frente com ela, eles caem e tudo mais, ele volta ao normal. Meio que ele esquece que ele não é mais um humano e é um vampiro, e as coisas começam a voltar, começam a se normalizar. E por conta dessa personagem. Se ela tem algum atrativo, se ela tem um diferencial, uma peculiaridade, eu não sei, ainda não sei, mas ela meio que consegue trazer de volta a humanidade do Makoto, e isso é um ponto interessante, e talvez tenha um desenvolvimento de relacionamento, né, no quesito amoroso, talvez tenha um romance sendo desenvolvido aí, mas isso são cenas para os próximos capítulos, beleza? Bom, e basicamente isso é Happiness, as primeiras impressões do primeiro volume, caso tu não conhecia o mangá, agora tu conhece, né? E eu tô achando legal, vou dar continuidade. E você que não conhecia, aproveite agora para começar a ler Happiness. E esse daqui foi o vídeo de hoje comentando sobre o mangá Happiness, primeiras impressões do volume 1. Se você gostou, deixa o seu like porque é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, beleza? Se você quiser deixar um comentário aqui embaixo, sinta-se à vontade. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!